Você sai de manhã para a sua horta ou jardim favorito, ansioso para admirar aquela couve suculenta ou as hostas viçosas. Mas, em vez disso, você se depara com uma cena de filme de terror. As folhas estão perfuradas, como se tivessem levado um tiro de chumbinho, e o chão brilha com rastros viscosos e traiçoeiros. Parece familiar? Você acha que cerveja num pires e um punhado de sal é todo o seu arsenal nesta batalha desigual? E se eu te disser que existem pelo menos 20 maneiras de transformar o seu quintal numa fortaleza impenetrável contra as lesmas, e a maioria delas é totalmente segura para as suas plantas, seus animais de estimação e para você? Neste vídeo, vamos revelar todos os segredos, desde armadilhas engenhosas até barreiras que esses moluscos simplesmente não conseguirão transpor. Assista até o fim e você descobrirá o método mais simples e inesperado que pode se tornar sua principal arma nesta guerra pela colheita. Preparado para revidar contra esses invasores escorregadios? Antes de passarmos ao arsenal de soluções, vamos dar uma olhada rápida no dossiê do nosso inimigo. Afinal, quem são essas lesmas? São moluscos gastrópodes, parentes próximos dos caracóis, só que sem a concha. Seus corpos são 80% água, e este é, ao mesmo tempo, o seu superpoder e o seu calcanhar de Aquiles. Elas adoram umidade e sombra, por isso se ativam à noite, em dias chuvosos, ou no início da manhã, quando o orvalho cobre a grama. Durante o dia, se escondem debaixo de pedras, tábuas ou em meio à grama espessa, em qualquer lugar que seja escuro e úmido. A sua dieta é um verdadeiro banquete, um buffet completo dos seus vegetais mais tenros. Brotos jovens, folhas suculentas de alface, repolho, hostas e morangos maduros. Tudo isso é iguaria para elas. Entender a natureza delas é a chave para a vitória. Vamos atacar os seus pontos fracos: o amor pela umidade, a pele sensível e a aversão a certos cheiros. Sabendo como elas vivem e do que têm medo, poderemos construir uma defesa inteligente e em múltiplos níveis para proteger a nossa colheita. Vamos começar com um clássico que nunca falha: a armadilha de cerveja. Sim, você ouviu bem. As lesmas são verdadeiras apreciadoras da bebida fermentada. O cheiro da levedura atrai-nas como um ímã. Fazer esta armadilha é muito simples. Pegue um copo de plástico velho ou uma garrafa cortada e enterre-os no solo, deixando as bordas no mesmo nível da terra. Despeje um pouco de cerveja, preenchendo cerca de 1/3 do recipiente. As lesmas, atraídas pelo aroma, vão rastejar para uma festa da qual nunca mais voltam. Um ponto importante: para evitar que insetos benéficos, como os escaravelhos, caiam na armadilha, você pode fazer uma pequena cobertura. Use um pedaço de telha ou tábua, deixando uma abertura de apenas alguns centímetros. As armadilhas devem ser verificadas e limpas regularmente, e é crucial renovar a cerveja, principalmente depois da chuva. Coloque vários destes postos nos locais mais problemáticos, como perto dos canteiros de couve ou morangos. Imagine a cena: várias lesmas presas dentro do copo. Isso vai mostrar claramente a eficácia deste método. O segundo método envolve a criação de barreiras físicas ou mecânicas. As lesmas têm um corpo extremamente delicado e sensível. Elas instintivamente evitam tudo o que possa danificá-lo ou ressecá-lo. E é exatamente isso que vamos aproveitar. A barreira mais conhecida é a velha e boa casca de ovo triturada. As suas bordas afiadas funcionam como um obstáculo praticamente intransponível para estes moluscos. Basta espalhar um anel dessas cascas ao redor das suas plantas mais preciosas. O único inconveniente é que, depois de uma boa chuvada, a eficácia da casca de ovo diminui e a barreira tem de ser renovada. A borra de café também funciona de maneira semelhante. A cafeína é tóxica para as lesmas e a estrutura abrasiva da borra é altamente desagradável para elas. Além disso, a borra ainda serve como um excelente fertilizante para o solo. Uma outra opção é a terra de diatomáceas, ou diatomite,
também conhecida como Kieselguhr de jardim. Trata-se de um pó fino feito de conchas fossilizadas de antigas algas marinhas. As suas partículas microscópicas são afiadas como lâminas de barbear, danificando os tegumentos das lesmas e provocando a sua desidratação. O ponto crucial é certificar-se de usar a terra diatomácea de grau alimentar. Esta é totalmente segura para pessoas e animais de estimação. Agora, vamos falar sobre a tecnologia. Fita ou arame de cobre funcionam quase como uma cerca elétrica contra as lesmas. Pode parecer ficção científica, mas é pura química. Quando o muco da lesma entra em contato com o cobre, acontece uma ligeira reação química que gera uma pequena descarga elétrica. Para nós, é totalmente imperceptível, mas para a lesma, o choque é extremamente desagradável. Ela vira-se de imediato e foge. Esta barreira é muito eficaz para proteger canteiros específicos, floreiras ou vasos de plantas. Basta colar a fita de cobre autoadesiva à volta do recipiente. Já para os canteiros, pode-se cravar pequenas estacas nas bordas e esticar o arame de cobre em uma ou duas linhas. Claro que este é um método mais dispendioso, mas em compensação, é duradouro e funciona em qualquer clima. Visualmente, seria ótimo mostrar a lesma a rastejar, tocar na fita de cobre e recuar de imediato. Isso seria muito convincente. Não gosta de usar cerveja? Ofereça às lesmas kefir ou farinha de milho. O princípio de funcionamento destas armadilhas é um pouco diferente. Vamos analisar a armadilha que utiliza laticínios. O cheiro de leite azedo ou coalhado também atrai estas pragas. Coloque um pouco de kefir, coalhada ou soro de leite num recipiente raso e enterre-o ligeiramente. As lesmas serão atraídas pelo banquete e acabarão por se afogar. A farinha de milho, no entanto, é uma verdadeira jogada de mestria. As lesmas adoram-na e comem-na com prazer, mas o seu sistema digestivo não é capaz de a processar. Como resultado, a farinha incha dentro do molusco, provocando a sua morte. Polvilhe um pouco de farinha de milho numa lata ou recipiente, deite-o de lado para proteger da chuva e deixe-o atuar durante a noite. De manhã, poderá avaliar os resultados. Este método é particularmente bom, pois ataca de forma pontual estas pragas, sem atrair outros insetos. Vamos desvendar um mito muito comum sobre a cinza de madeira. Muitos jardineiros acreditam piamente que basta polvilhar os canteiros com cinza para que as lesmas desapareçam. Isso é verdade, mas apenas em parte. A cinza seca, de fato, funciona como uma barreira. Ela é alcalina e abrasiva, adere ao corpo do molusco e causa desidratação. As lesmas tendem a evitar faixas de cinza seca. Mas qual é a armadilha? Assim que chove, ou logo após você regar os canteiros, a cinza molha. E a cinza úmida não só deixa de ser uma barreira, mas também se transforma numa passagem suave e conveniente para as pragas. Além disso, ela se torna um excelente fertilizante alcalino, que as lesmas lambem com satisfação das folhas. Portanto, você pode usar a cinza, mas lembre-se, sua eficácia dura exatamente até a primeira molhada. Após cada rega ou chuva, a camada protetora terá que ser renovada. É um método funcional, mas extremamente trabalhoso. Vamos continuar a falar sobre barreiras. Se você tem acesso a agulhas de pinheiro, já pode se considerar uma pessoa de sorte. As agulhas caídas são um ótimo material para mulching, cobertura morta, e ao mesmo tempo funcionam como uma barreira espetacular contra lesmas. As pontas afiadas machucam seus corpos delicados. Além disso, o cheiro característico e as substâncias resinosas servem para afugentar esses moluscos. Basta fazer o mulching do solo ao redor das plantas que você quer proteger, usando uma camada de agulhas com alguns centímetros de espessura. Isso não apenas protegerá contra as lesmas, mas também ajudará a reter a umidade do solo e a impedir o crescimento de ervas daninhas. Cascalho grosso, brita ou conchas trituradas produzem um efeito semelhante. Criar um caminho com esses materiais ao redor do canteiro
é construir uma verdadeira pista de obstáculos para as pragas. Elas simplesmente não conseguirão se mover confortavelmente por uma superfície tão irregular e pontiaguda. O principal é que a faixa da barreira seja larga o suficiente, com pelo menos 15 a 20 centímetros. Vamos falar agora sobre uma forma de aromaterapia para a sua horta, que será um verdadeiro pesadelo para as lesmas. Estes moluscos têm um olfato excelente e detestam cheiros fortes ou picantes. Podemos e devemos usar isso a nosso favor. Plante, ao redor dos canteiros ou entre as fileiras, plantas que funcionam como repelentes naturais. Podem ser alho, cebola, alecrim, sálvia, alfazema, tomilho ou até mesmo salsa e espinafre. Os seus aromas vão desorientar as lesmas e cortar-lhes o apetite. O alho, em particular, funciona muito bem. Pode preparar uma infusão de alho, amasse ou triture várias cabeças de alho, cubra com 1 litro de água, deixe em infusão por 24 horas, coe e borrife as plantas. O cheiro vai persistir por vários dias e afastar as pragas de forma eficaz. Este método não é apenas ecológico, mas também adiciona beleza e aromas picantes à sua horta. Imagine a alfazema florida ao lado do seu canteiro de couves. É bonito e útil ao mesmo tempo. Outro poderoso aliado no arsenal da sabedoria popular é a mostarda em pó. As lesmas simplesmente odeiam o seu sabor picante e o cheiro forte. Existem várias formas de a utilizar. O primeiro é a aplicação seca, ou polvilhamento. Basta espalhar o pó seco sobre o solo, à volta das plantas. Tal como acontece com a cinza, este método só funciona até a primeira chuva. O segundo método, e este é mais duradouro, é a preparação de uma solução. Dissolva 150 gramas de mostarda em pó em 10 litros de água. Mexa bem e deixe a mistura repousar durante algumas horas. De seguida, pode usar essa solução para regar a terra à volta das plantas, ou para pulverizar as próprias plantas, dando especial atenção às folhas inferiores. Este tratamento cria uma película protetora invisível que afasta qualquer lesma que tente atacar a sua colheita. Para manter o efeito, o tratamento deve ser repetido, idealmente, uma vez por semana, ou após chuvas fortes. A amônia é uma verdadeira arma química contra as lesmas, mas, se usada corretamente, é totalmente segura para as plantas e até mesmo benéfica. O nitrogênio, presente na amônia, é uma fonte essencial para o crescimento vegetal. No entanto, para as lesmas, ele é fatal. Ao entrar em contato com o corpo delas, a amônia provoca uma forte queimadura química. Para preparar a solução, deve usar 1 ou 2 colheres de sopa de amônia a 10%, diluídas em 10 litros de água. É crucial não exceder essa concentração para evitar prejudicar as suas plantas. Com esta solução, deve pulverizar as folhas e regar o solo à volta delas. O ideal é fazer este tratamento ao final da tarde ou à noite, quando as lesmas saem para procurar alimento. Poderá literalmente observar como elas morrem ao entrar em contato com a solução. Este é um método muito eficaz, mas que exige muita cautela. Trabalhe sempre com luvas e tome cuidado para que a solução não entre em contato com a sua pele. Vamos falar sobre a coleta manual. Sim, pode parecer cansativo e até um pouco desagradável, mas esta é uma das formas mais eficazes e ecológicas de reduzir drasticamente a população de pragas no seu jardim. Arme-se com uma lanterna e parta para a caçada no final da tarde ou bem cedinho, principalmente após uma chuva. É neste período que as lesmas estão mais ativas. Recolha-as num balde com uma solução salina forte ou simplesmente água com sabão. Preste atenção especial aos seus esconderijos favoritos, sob as folhas do repolho, no meio das moitas de hostas ou perto da pilha de compostagem. Também pode espalhar iscas-abrigo pelo terreno, pedaços de ardósia, tábuas, sacos velhos ou folhas grandes de bardana. Durante o dia, as lesmas vão se reunir por baixo, fugindo do sol. Assim, basta você ir lá e recolher a colheita de pragas.
A coleta manual regular, feita durante algumas semanas, pode diminuir significativamente a quantidade delas. Agora, vamos abordar a artilharia pesada. Os métodos biológicos de controlo. Atraia para o seu jardim os inimigos naturais das lesmas. Os principais predadores destes moluscos são os ouriços, rãs, sapos e algumas espécies de aves, como os melros. Para atrair os ouriços, deixe num canto discreto do jardim uma pilha de ramos e folhas. Assim, eles podem montar ali o seu abrigo. Também pode deixar uma pequena taça com água para eles. Para atrair rãs e sapos, basta criar um pequeno charco ou simplesmente enterrar no solo uma bacia com água. Eles instalar-se-ão com prazer perto dessa fonte de umidade e ajudarão a controlar a população de lesmas. Este método não traz resultados imediatos, mas é um investimento a longo prazo, criando no seu jardim um ecossistema equilibrado, onde a natureza se encarrega de regular o número de pragas. Esta é, sem dúvida, a abordagem mais harmoniosa e sustentável para resolver o problema. Existe ainda outro método biológico, que talvez nem todos conheçam. Trata-se do uso de nemátodos predadores, em especial a espécie Phasmarhabditis hermafrodita. Parece complicado, mas na verdade, o processo é bem simples. São vermes microscópicos que parasitam as lesmas. Estes penetram no corpo do molusco e infetam-no com uma bactéria específica, que rapidamente mata o hospedeiro. Em seguida, os nemátodos reproduzem-se na lesma morta e partem à procura de novas vítimas. Este produto é vendido em centros de jardinagem em forma de pó, que deve ser diluído em água e aplicado no solo. Os nemátodos mantêm-se ativos durante várias semanas e são capazes de livrar o seu terreno das lesmas por um longo período. É totalmente seguro para humanos, animais domésticos, minhocas e para a flora em geral. É, provavelmente, um dos métodos biológicos mais tecnológicos e eficazes disponíveis no mercado atualmente. E o sal? Polvilhar a lesma diretamente é uma maneira garantida de acabar com ela. O sal desidrata-a instantaneamente, matando-a. Mas atenção, aqui reside um enorme perigo. Em hipótese alguma, deve-se espalhar sal no solo ou à volta das suas plantas. Isso leva à salinização do solo. Num solo assim, só as ervas daninhas é que vingam. Levará anos, talvez décadas, para restaurar a sua fertilidade. O sal deve ser usado apenas de forma pontual, no momento da recolha manual, ou em armadilhas específicas. Usar o sal para polvilhar os canteiros é o equivalente a usar armamento nuclear quando bastava um tiro de precisão. Vai destruir não só o inimigo, mas todo o ecossistema à sua volta. Portanto, memorize bem. O sal é uma ferramenta para aniquilar uma lesma em específico, e não uma forma de proteger os seus vegetais ou plantas. Use-o com extrema cautela. A prevenção é sempre o melhor remédio, e no combate às lesmas, essa regra é 100% eficaz. Um dos pontos-chave é a rega correta. As lesmas adoram umidade, e regar ao final do dia cria as condições perfeitas para que elas façam as suas visitas noturnas. Tente mudar o seu hábito e regue as plantas de manhã. Assim, a camada superior do solo terá tempo para secar durante o dia. Ao anoitecer, as lesmas sentirão muito menos conforto para se deslocarem no seu jardim. Esta simples mudança de rotina pode reduzir significativamente a atividade delas. Além disso, tente regar as plantas diretamente na base, evitando molhar em excesso as folhas e a terra circundante. Quanto menos áreas úmidas e sombreadas houver na sua horta, menores serão as hipóteses das lesmas criarem ali a sua residência. A secura é, de facto, o seu principal inimigo. O próximo passo na prevenção é manter a organização e a limpeza. As lesmas se escondem do sol e de predadores durante o dia. Seus refúgios são montes de ervas daninhas, restos de grama cortada, tábuas velhas, pedras ou qualquer lixo jogado no chão. Capinar e manter o terreno limpo regularmente as priva desses esconderijos.
Remova todos os objetos desnecessários da sua horta. Não deixe as ervas daninhas acumuladas nos canteiros. Se você usar a grama cortada para fazer a cobertura das plantas, aplique uma camada fina, para que ela possa secar rapidamente. Dê uma atenção especial à pilha de compostagem. Ela é um verdadeiro foco de proliferação de lesmas. Mantenha essa pilha longe dos seus canteiros mais valiosos e crie uma barreira ao redor, como uma faixa de cascalho ou cinzas. Quanto menos locais úmidos, escuros e escondidos houver no seu terreno, menos atraente ele será para esses moluscos. Manter a ordem não é apenas uma questão de estética, é também uma garantia de segurança para o seu futuro. Já sabia que pode pulverizar as suas plantas com café? O café natural e forte, arrefecido à temperatura ambiente, funciona como um excelente repelente. A cafeína é, de facto, tóxica para as lesmas. Ao pulverizar as folhas com esta solução, cria-se uma película fina que afasta as pragas. Além disso, funciona como um fertilizante foliar suave, que, garantidamente, não fará mal às suas plantas. Para preparar a solução, faça uma dose dupla de café moído, deixe arrefecer totalmente e verta-o para um pulverizador. Pulverize as plantas, focando-se na parte de baixo das folhas. O aroma do café irá desorientar as lesmas. Este método é ideal para proteger hostas, alfaces e outras espécies ornamentais ou hortícolas. E de bônus, o seu jardim ficará a cheirar a uma cafetaria acolhedora. Há outra barreira interessante que podemos utilizar: a lã. Sim, a lã de ovelha mais comum. Ela é vendida em lojas de jardinagem, tanto em formato de granulado quanto em fibras soltas. Mas qual é o segredo dela? Primeiro, as fibras de lã são extremamente higroscópicas. Elas absorvem o muco do corpo do molusco, o que causa um grande desconforto. Em segundo lugar, as cerdas finas irritam a pele delicada dele, e o molusco prefere simplesmente não atravessar essa barreira. Basta dispor a lã em anel ao redor das plantas que você deseja proteger. Este método é duradouro, ecológico e, quando se decompõe, a lã ainda se transforma num excelente fertilizante de nitrogênio. Este modo de proteção funciona especialmente bem no cultivo em vasos ou hortas em contêineres, e também para proteger exemplares isolados e de alto valor na sua coleção de plantas. Não podemos nos esquecer da importância de escolher as plantas certas. Se, ano após ano, você sofre com as lesmas atacando sempre as mesmas culturas, talvez seja a hora de repensar o seu plano de plantio. Existem plantas que as lesmas simplesmente detestam ou consideram intragáveis. Tipicamente, são espécies com folhas duras, pilosas ou que exalam um aroma muito intenso. Por exemplo, elas quase não tocam na aquilégia, na astilbe, nos fetos, nas reucheras e na maioria das gramíneas decorativas. Quanto aos vegetais, elas demonstram menos interesse por tomates, devido aos caules e folhas pilosas, e também por ervilhas e feijão. Ao posicionar essas plantas desagradáveis perto de culturas mais vulneráveis, você cria uma barreira de proteção extra, diminuindo o dano geral causado pelas pragas. Esta é uma abordagem estratégica que tornará o seu jardim muito mais resistente aos ataques. Tente usar abrigos armadilha de forma mais inteligente. Já mencionamos as tábuas e o xisto, mas podemos ir além. À noite, espalhe nas canteiros folhas frescas de couve, bardana ou cascas de toranja. As cascas de frutas cítricas são particularmente atrativas para elas. Durante a noite, as lesmas de toda a área vão se juntar debaixo destas iscas para se alimentar e se proteger do sol da manhã. De manhã, você só precisa vir, levantar esses abrigos e coletar todas as pragas num só lugar. Isso é bem mais fácil do que procurá-las por toda a horta. Este método permite reduzir significativamente o tempo gasto na coleta manual, tornando-a mais focada e eficaz. Combine este método com outras técnicas, e você verá a população de lesmas no seu terreno começar a diminuir rapidamente. O 20º e último método, que muitas vezes é subestimado, é a mobilização do solo.
As lesmas depositam os seus ovos nas camadas superiores, em pequenas depressões. Uma única lesma pode pôr até 400 ovos por estação. A lavoura de outono e primavera, ou a mobilização profunda do solo, destrói estas posturas. Os ovos ficam expostos à superfície, onde secam ao sol, ou se tornam um alvo fácil para as aves. A mobilização regular das entrelinhas durante o verão também impede que as lesmas se movimentem confortavelmente e se escondam nas fendas da terra. O solo seco e solto não é o ambiente que elas preferem. Esta técnica agrícola não só melhora a estrutura do solo e o arejamento das raízes, como também é uma parte crucial de qualquer programa de combate a estes moluscos vorazes. Não tenha preguiça de usar a enxada, e a sua colheita estará muito mais segura. Certo, revisamos 20 maneiras diferentes de combater as lesmas, mas afinal, qual delas é a melhor? Pois aqui está o grande segredo, a reviravolta da história. O melhor método simplesmente não existe. O maior erro que os jardineiros cometem é depositar toda a esperança num único e milagroso artifício. A verdadeira vitória está na combinação de estratégias. Crie um sistema de defesa multinível no seu jardim. Construa barreiras físicas com cascas de ovo ou fitas de cobre. Coloque algumas armadilhas de cerveja nas áreas mais críticas. Faça a coleta manual regularmente, utilizando iscas. Pulverize as plantas com infusão de alho ou café. Regue o jardim sempre pela manhã e mantenha a área sempre limpa. É essa abordagem integrada, combinando prevenção, armadilhas, barreiras e repelentes, que vai criar condições tão insuportáveis para as lesmas, que elas preferirão dar a volta e manter distância da sua horta. A sua horta é a sua fortaleza, e agora você tem todas as plantas para defendê-la. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. E agora, uma pergunta para você. Qual é o método mais inusitado, ou talvez o mais eficiente, que você usa para combater as lesmas? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Juntos, vamos montar uma enciclopédia completa de vitórias sobre estas pragas.